para suprir a ganância de alguns. A escolha do texto de Amós, que é o lema da campanha: quero ver o direito brotar como fonte, correr a justiça qual riacho que não seca. Amós 3:24, não é por acaso. Amós fundamenta a sua pregação profética numa denúncia social aguda, chamando a atenção para um progresso econômico que não se traduzia em igualdade e justiça para todos. Sua denúncia aponta para uma situação de caos social, onde as relações afetivas estavam se rompendo. Com suas denúncias, Amós revela que a fé em Deus estava sendo manipulada pela religião oficial. Deus quer justiça e dignidade para todos, não apenas para Israel e Judá. Amós ainda denuncia o culto vazio, repleto de louvores e oferendas a Deus, mas que não faz com que as pessoas pratiquem a justiça. Não são grandes oferendas que agradam a Deus, mas sim a prática do direito e da justiça. Este tema também é tratado pelos profetas Isaías, Oséias, Miqueias. O profeta Miqueias, em breves palavras, resume este complexo assunto. Foi-te dado a conhecer, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige de ti. Nada mais que resgatar o direito, amar a fidelidade e aplicar-se a caminhar com teu Deus. Miqueias 6,8. Garantir os direitos essenciais para a vida humana e cuidar bem do planeta são partes fundamentais da justiça exigida por Deus. Quando isso não acontece, diz o profeta, que as feras, as aves do céu e até os peixes do mar desaparecem. E o que o profeta falou, o profeta Osé, parece que está acontecendo, não é? As feras estão acabando, as aves diminuindo e os peixes se esgotando. O que Deus quer de nós é que sejamos como jardineiros, que cuidam da natureza com carinho, e também o cuidado uns dos outros, como quem cuida de plantas que amam. É essa imagem que está presente na descrição do livro do Gênesis, que relata a criação do mundo. Deus tomou Adão e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse, e não para que o destruísse. No Éden nasceu um rio que se dividia em 4 braços, lembrando os 4 pontos cardeais, e assim representando a terra inteira. Essas passagens iniciais da Bíblia ressaltam a importância do cuidado humano pela integração da criação. A água limpa e potável também aparece como símbolo da vida, quando Moisés faz brotar o líquido da vida no deserto. Êxodo 17. É também a água como símbolo da vida que Jesus anuncia à samaritana. João 4. Na Nova Jerusalém do Apocalipse, temos de novo um símbolo que evoca a água como fonte de vida. Apocalipse 22. Na Bíblia, há vários relatos que já anunciam a necessidade de manter limpa a natureza e o cuidado com o líquido precioso. É preciso organizar o povo, descentralização do poder e das decisões, para que as pessoas sejam atendidas em suas necessidades e cuidem do ambiente que vivem. Êxodo 18. Deve manter a limpeza no acampamento, manter as fezes cobertas para evitar sujeiras e doenças. Deuteronômio 23. Cuidar e tratar da água a ser consumida. As fontes, poços e cisternas devem ser mantidos puros. Levítico, Êxodo, 2 de Reis. Cuidar das árvores e bosques, principalmente das árvores frutíferas. Levítico, Deuteronômio. Todas essas atividades devem estar sempre envolvidas com cuidado para com os mais pobres. Assim como não se deve explorar o trabalhador que tem o direito ao descanso,
Também a terra, a cada 7 anos, deve ter o descanso. Levítico 25. O saneamento básico e prática da justiça. Voltando ao tema de Amós, que anima nossa campanha da fraternidade ecumênica, o profeta compara a prática da justiça como uma fonte que joga água limpa e como um rio perene que não seca jamais. A comparação que Amós faz da água que jorra para com a prática da justiça lembra que o bem-estar de todos os habitantes de um lugar deve ser o objetivo de todo o serviço público. Ninguém pode buscar apenas o lucro fácil e rápido em detrimento dos direitos dos demais. É como se uma pessoa represasse um rio só para si, formando um enorme açude, enquanto todos adiante ficam apenas com um fiozinho de água. Jesus denuncia a ganância e os ritos vazios que privilegiam os puros, aqueles que detinham o poder econômico, e marginaliza os impuros, os pobres, enfermos, na época que eram vistos como abandonados por Deus e por isso eram marginalizados. Por isso Jesus disse: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vivemos numa sociedade urbana organizada em torno dos princípios da economia de mercado. Nessa sociedade, os abençoados são os que têm poder de compra. Tudo se torna mercadoria, inclusive os bens primordiais, como a água e a terra. Nesse tipo de sociedade, os benefícios públicos acabam sendo destinados às regiões mais abastadas. Bairros populares terminam sendo deixados em segundo lugar, sem os benefícios do saneamento, do esgotamento, coleta de lixo, transporte público, boas escolas, etc. Refletindo sobre tudo isso, fica bem claro que a fidelidade a Deus precisa se manifestar na preservação de tudo que é necessário para que a grande família humana possa viver com dignidade e justiça em um ambiente bem cuidado. Mas não basta refletir, como Jesus nos mostrou na parábola dos 2 filhos chamados a trabalhar na vinha, Mateus 21, não basta ter um bom discurso, o importante é entrar em ação, transformando o mundo de modo como Deus deseja. Por fim, a campanha nos apresenta alguma ação. O que podemos fazer frente a esta situação? A campanha da fraternidade ecumênica fortalece os espaços de convivência entre as diferentes igrejas. O diálogo e o trabalho conjunto em favor do bem comum são testemunhos importantes que podemos oferecer para a sociedade. Afinal, Jesus sempre se colocou aberto à escuta, às partilhas e a uma boa roda de conversa. Por isso, essa campanha da fraternidade ecumênica deve nos motivar a irmos ao encontro de todas as pessoas, católicas, evangélicas, espíritas, outras religiões e até mesmo não crentes, para que juntos encontremos ações conjuntas que favoreçam o cuidado com a nossa casa comum. Sobre isto, o Papa Francisco publicou uma encíclica, A Nossa Casa Comum, Laudato Si, muito importante sobre esta questão ambiental. Casa comum, nossa responsabilidade, é o tema que nos orienta para atuarmos coletivamente em favor da elaboração, implementação e acompanhamento dos planos municipais de saneamento básico. As responsabilidades são coletivas, porém diferenciadas. O poder público tem a tarefa de realizar as obras de infraestrutura, implementar o plano municipal de saneamento básico, garantir a limpeza do espaço público e fazer a coleta seletiva do lixo. Os cidadãos
tem a tarefa de não jogar lixo nas ruas e zelar pelos espaços coletivos. Essas atitudes poderão nos ajudar no sonho do profeta Amós, que é de ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Algumas atitudes que podemos assumir. Na sua casa, a água é usada com economia? Você sabe se o esgoto coletado da sua casa é tratado? Você se incomoda e denuncia quando vê um vazamento de água em sua rua? Quando sai de um cômodo iluminado, tem o costume de apagar a lâmpada? Qual o destino que você dá ao óleo de cozinha que não pode ser reutilizado? No seu bairro, a rede de água encanada, a coleta regular do lixo, há o costume de cobrar das autoridades providências próprias do poder público. Na sua cidade, a água é de qualidade? Há estações de tratamento do esgoto? Existem cooperativas populares de reciclagem dos resíduos sólidos? Quando há aprovação de projeto de construção de um imóvel, o esgoto é levado em consideração? Um gesto concreto, pessoal para a Quaresma. Temos uma proposta emocionante: cuidar da casa comum que Deus nos deu e fazer dela um lugar saudável, no qual a fraternidade e a justiça corram como rios de água viva. Que Deus nos ajude a viver com alegria e responsabilidade essa bonita missão. Como sinal desse compromisso, propomos que durante a Quaresma realizemos esforço de evitar o consumismo e o desperdício dos alimentos. Que façamos um dia de jejum, doando aos mais pobres o que não consumimos nesse dia. Tudo o que fizermos precisa ser impulsionado pela graça de Deus, que ilumina nosso discernimento, fortalece nossa disposição, não nos deixa desistir do amor fraterno e fará nosso trabalho produzir frutos melhores e mais permanentes. Portanto, orando e celebrando, entreguemos a Deus o serviço que queremos prestar, para que Deus sempre nos inspire a caminhar ao lado na preservação do bonito e saudável ambiente que nos ofereceu na criação. E para concluir essa minha fala, eu peço a licença para ouvirmos o hino da campanha da fraternidade.